Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Apesar de eu estar com o boné do XRP aqui, nós vamos falar inicialmente de Cardano. No próximo vídeo, preste atenção, eu pediria que você assistisse esse daqui, mesmo que você talvez não goste de muitas informações, mas assista esse vídeo para você ver o diferencial e o que está acontecendo na Cardano. Aquilo que eu venho explicando para vocês há muito tempo. Cardano, que eu considero a última maravilha da matemática moderna em termos de criptografia ali. E eu já mostrei para vocês que eu tenho sim um amor muito grande por Cardano, tá? Porque é uma tecnologia que vai além do que muita gente imagina em termos de criptografia. Quando você vê falar em Bitcoin, você fica, quando você é novo no mercado, você fica abismado como que consegue proteger o valor em uma blockchain, né? Sendo que tudo que existe hoje, até mesmo o sistema bancário, não é seguro tanto quanto o Bitcoin, já que são 15 anos e ninguém consegue drenar ele. Bom, levando em consideração a isso, se você acha que Bitcoin é um forte, né, em termos de proteção, imagina Cardano, que além de ser um forte, ele vem superar todas as outras blockchains, né, principalmente blockchain que já trabalha com contratos inteligentes. Lembrando que Cardano não usa máquina virtual para usar contrato inteligente. Ele pode até criar uma máquina virtual para poder agregar outras blockchains dentro da rede Cardano, mas nunca utilizar uma máquina virtual, né? Apesar que eles têm dois projetos de máquina virtual, um para melhorar a máquina virtual da Ethereum e outra para implementar uma máquina virtual na Cardano para que outras blockchains possam executar suas transações na Cardano só. Mas todo o nicho de contrato inteligente da Cardano é executado na linguagem Plutus, né? E com isso trabalha na camada, né? Na camada de execução mesmo. Não tem esse negócio de esperar uma outra fase, né? Uma outra vertente. Eu diria até que um remendo na rede para poder executar os contratos inteligentes, né? Eu vou passar esse vídeo aqui antes para vocês. Eu ia deixar para passar lá no final de tudo, mas eu vou passar isso aqui antes para vocês entender na boca dos maiores desenvolvedores de criptoativo, né? David Schwartz, o que ele falou sobre a questão do Vitalik, né, em relação aos contratos inteligentes. E depois nós vamos falar o que está acontecendo na Cardano. Nós não vamos dar uma ênfase no Midnight, mas nós vamos comentar alguma coisinha, tá? Olha isso aqui. Isso não deu certo. Imagine as grandes coisas que o Vitalik poderia fazer na Ripple. Não, mas falando sério, o Vitalik tinha algumas ideias incríveis sobre contratos inteligentes na camada 1. E em um momento, ele ficou no sofá do Stefan, nosso CTO na época, e compartilhou suas ideias, e nós estávamos obviamente muito impressionados que, você sabe, ele tinha uma visão clara, não estava tão à frente de seu tempo como se viu. E, verdade, Stefan Thomas e eu, Arthur Brito. A época e o Vitalik conversaram sobre trazer contratos inteligentes de camada 1 para o nosso design. E, curiosamente, havia uma variedade de razões pelas quais não aproveitamos essa ideia naquela época. Acho que você poderia argumentar que estamos um pouco atrasados para a festa falando sobre isso agora, mas eu acho que é um contraponto interessante imaginar se o Vitalik tivesse convencido o Stefan, o Arthur e eu a construir contratos inteligentes na camada 1 do livro Razão do XRP nos primeiros dias. Mas eu acho que o que nos preocupava era que isso, e você pode ver isso com o Ethereum, faria as taxas de transação aumentarem e reduziria as transações por segundo. E isso tem custos, e obviamente você pode argumentar que, sabe, também há benefícios. Bom, então... Vocês viram? Lá no passado, Vitalik, ele ainda não tinha, né, desenvolvido o
o Ethereum ainda com a galera dele lá, né? Inclusive o Charles Hoskinson fazia parte lá da turma. Ele tentou convencer eles em colocar contratos inteligentes embutidos na camada 1, né? E eles, com certeza, devem ter feito suas análises e, claro, os cálculos, né? Para ver o que ia acontecer. E eles descobriram que não era possível, né? Colocar contratos inteligentes na camada 1. Vitalik foi lá, eu já contei essa história aqui várias vezes. Vitalik foi lá, teimou, e provavelmente Charles Hoskinson deve ter comentado com ele, que Charles Hoskinson também é muito inteligente, teimou e colocou contratos inteligentes na camada 1. Foi quando ele descobriu que, como o Ethereum é uma cópia praticamente perfeita do Bitcoin, mudando só o sistema de conta que saiu do UTXO para sistema de conta, eles simplesmente perderam mais ainda a escalabilidade, ficaram mais lento do que o próprio Bitcoin. E com isso eles inventaram o primeiro remendo na Ethereum, que é a máquina virtual. Criaram um sistema paralelo, onde lá seria o local onde executaria todas as instâncias dos contratos inteligentes. E eles descobriram, né, que o contrato inteligente era degradar, né, definhava o blockchain, né? E ele ainda dá o exemplo, né? Ele ainda brinca lá, né? O que o Vitalik Buterin não poderia ter feito no XRP, né? Aí depois ele fala assim, brincadeiras à parte, né? Porque ele não é doido. Ele não estava falando sério. Muita gente que assiste isso aqui ainda acha que Vitalik tinha uma moral danada. Só que ele falou ali, brincadeiras à parte, né? Agora vamos ver aqui o que está acontecendo com a Cardano. Olha só, gente. O Dave vem trazendo aqui que a Rosenbridge, né, acaba de apresentar uma proposta de integração da Cardano mais o Base. Ontem eu acessei o site do Base e quando você entra aqui, ó, Coinbase. Quando você entra no site da Coinbase, vou fazer a pesquisa, vai aparecer o link, eu vou clicar aqui. Quando você acessa aqui, já aparece isso aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Pois é, isso daqui diz que já existe, né? Pelo menos temporariamente, está acontecendo isso aqui, ó. Onde fala aqui que é uma proposta de integração da Cardano com o Base. Beleza? Para ativos nativos da Cardano com um custo de apenas 200 mil ADAs. Bom, em se tratando de uma proposta de integração, aqui nós já estamos vendo que já existe essa integração, né? Agora, quem foi que criou essa integração? Porque o Rosenbridge, que é esse projeto aqui, que nas minhas pesquisas aponta muito para Ergon. Para quem não sabe o que é Ergon, é um projeto que estava criando... como é que é, gente? É um tipo de blockchain. Gente, eu não vou lembrar, não. A Ergon. Eu vou mostrar aqui o link dele, né? O que é que está acontecendo, ó. Esse Rosencore aqui, ó, você vê o símbolo, já lembra muito o símbolo da Ergon, tá? Se você for mudando, deixa eu ver aqui. Aqui era para mudar, só que só tem essa tela aqui, eu achei que tinha mais. Não, tem mais, é porque já tá pro final, né? Então, ó, a gente vai passando aqui, ele vai mudando. Aí aqui tá falando, né, que Rosen é uma ponte centrada na ergonomia reforçada com proteção de segurança em múltiplas camadas na camada inicial, né? Aí mostra aqui as camadas, né? Camada de observadores, camadas de armazenamentos, camada de fundos, né? E por aí vai. Aí, ó, observador, camada RSN, né? Recompensas, fundos, armazenamentos refrigerados,
e por aí vai. Aqui no final você vê, ó, que o tokenomics deles, a Rosenbridge foi projetada para impulsionar a liquidez em múltiplos ecossistemas. O token Rosen serve como um mecanismo de resistência a ataque Sybil para a estrutura Rosen e um mecanismo de distribuição de taxas em meio e um meio de acesso aos serviços de ponte Rosen. Bom, aqui fala que vão ser um total máximo de 1 bilhão de tokens, sendo que inicialmente são 100 milhões de tokens para liquidez aí, né? Aqui tá falando, ó, inicialização da liquidez, Ergo e Cardano. Ou seja, eles estão cunhando Ergo e Cardano. Perdão, o RSN, que é o token Rosen, eles estão cunhando ele na Ergo e na Cardano. E vocês podem observar que aqui embaixo, ó, a Fundação Ergo é que vai levar 30 milhões. Desses 1 bilhão, né? 30 milhões ficam na Fundação Ergo. É um caso a se pensar para se investir? Beleza. Mas eu estou mostrando para você só o que está acontecendo na Cardano. Então, a Ergo, né? Que se a gente for aqui, ó, aqui nós vamos relembrar o que é a Fundação Ergo, porque eu não lembro, tá, gente? Fundação Ergo não é isso não. Sobre criptoativo, tecnologia. Vamos nas tecnologias. Aqui, ó. Fundação Ergo, plataforma de criptomoeda. Foco: impulsionar o desenvolvimento do protocolo Ergo, a adoção da plataforma do ecossistema finanças descentralizadas e privacidade na blockchain. E a privacidade na blockchain. A Ergo, hein? Sendo que eles nunca conseguiram entregar a famigerada privacidade aí na blockchain. Natureza: entidade impulsionada pela comunidade, promovendo uso de contratos inteligentes, segurança e descentralização. Tecnologia: plataforma blockchain com foco em contratos compostos sem permissão e segurança robusta, né? Bom, então aqui é a fundação, né? Aí, se for colocar aqui, Ergo Blockchain. Vamos lá. Aqui, ó, Ergo Plataforma. É uma plataforma de contrato inteligente de última geração que garante a liberdade econômica das pessoas comuns por meio de ferramentas financeiras seguras e acessíveis, né? Ó, recompensas por bloco, 6. Fornecimento em circulação são 82 milhões, transações por dia 4.700, ou seja, não tem tantas transações, taxa de hash. E aqui, ó, você vê taxa de hash, ela é Proof of Work também, né? Pelo que dá para ver ali, ó. Potente, seguro, né? Mas é um projeto que desde o início, aqui, ó, é o algoritmo de prova de trabalho subjacente resistente a ASICs. Ninguém minera Ergo com ASIC, né? E com uso intensivo de memória orientado para GPUs. Ou seja, você pode minerar Ergo, tá? Só para você ter uma ideia, beleza? E aqui, ó, os parceiros dela, Cardano, né? Esses outros daqui que eu não conheço, beleza? Só para vocês terem uma ideia que eles estão oferecendo por 200 mil ADA, né, a implementação aí, né, a integração do Cardano e Base. Só que você acabou de ver aqui, e isso eu mostrei em vídeo passado, e o Coinbase aqui, o blockchain da Coinbase, né, já está aqui, ó, adaptado, entendeu? Vamos seguir. Aqui é o aplicativo do Rosenbridge, onde você pode ver, né, que já fala em Ergo aqui, ó, você pode selecionar qualquer uma dessas daqui, ó, por exemplo, Ergo, você pode trocar por qualquer uma dessas. O que aconteceria, gente, que, por exemplo, se você faz isso daqui, aí você vai ter que selecionar uma carteira, né, ó. Aqui tá falando que você precisa de uma carteira Ergo. Por favor, escolha uma das carteiras compatíveis com a blockchain da Ergo.
né? Ou seja, você sai você sai da Cardano e entra para dentro da Ergo, né? Por exemplo. E com isso acontece isso aqui, ó. É gerado um token embalado, né? Vamos mudar isso aqui para Bitcoin. Vamos ver qual que aparece aqui, ó. Só esse token. Vamos mudar aqui de Cardano para Ergo. Aqui é os tipos de tokens que são gerados, né? E você vai escolher para qual token que você quer apontar aí a sua embalagem, né, do Cardano. Se você for fazer negociação na rede Bitcoin, por exemplo, você vai escolher este tipo de token aqui. Se você vai mudar para Ethereum, você vai escolher todos esses tipos de token aqui, ó. Tem mais para baixo, tá? Ó, inclusive, ó, Sunday, né? Ou seja, mais essa implementação está acontecendo. Pode acontecer na Cardano se eles pagarem os 200 mil. Só que vocês já viram ali que no token, que na blockchain Base, que é o que eles estão prometendo aqui, já existe, né? Tá aqui, ó. Ao utilizar a Rosenbridge para acessar a Base, todos os tokens nativos da Cardano poderão se conectar à Base, adicionar liquidez a uma DEX e ser acessado diretamente através da infraestrutura da Coinbase, né? E aqui está falando, né, sobre a interoperabilidade aí, ó, né? Rosenbridge acaba de apresentar 2 propostas do Catalyst Fund 15 para promover a interoperabilidade dos tokens nativos da Cardano. Aí vota quem quer, né? Ainda porque eu não entendi, sendo que já existe isso lá na Coinbase. Mas vamos seguir. O Dave, mais uma vez, está trazendo aqui algumas informações que eu quero mostrar para vocês. Está falando aqui, Cardano é excepcionalmente adequado para casos de uso do mundo real, como rastreabilidade, né? Uma vez que os dados são gravados, eles permanecem gravados, não há reescrita do histórico, nem ambiguidade, apenas os fatos preservados exatamente como foram registrados. Essa imutabilidade é respaldada por mais de 8 anos de confiabilidade contínua. O Cardano tem operado, evoluído e garantido valor real sem interrupções, mesmo durante as atualizações, o que é exatamente o que importa quando confiança, né? Verificação e responsabilidade são necessárias em um ambiente de governança em tempo de trabalho real, com conformidade e regulamentação. Aí está falando sobre os históricos, né? Também é acessível por padrão, né? Suporte aqui a auditorias ou demonstrar claramente o percurso de uma commodity, da origem ao destino, né? A vantagem aí relacionada aos ativos do mundo real. Fundamentalmente, isso não requer permissão nem dependência de terceiros, né? Você utilizando aí uma API centralizada, né? Não há obrigação de confiar em exploradores de blocos. O que ele está falando aqui, gente? Ele está mostrando como que funciona Solana e Ethereum aqui, né? Você depende de exploradores de blocos, né? APIs centralizadas, muitas APIs centralizadas, tipo, existe a AKRN, eu acho que é assim, AKAN, né? Que eu chamo de AKAN. Eles é uma API, eles são uma empresa que fornece servidores RPC, né, para poder fazer esse tipo de conexões. E a Cardano não precisa disso. Ou provedores de nuvem, né, para saber o que a blockchain diz. Eles não precisam disso. É aqui que a Cardano se destaca discretamente, não é apenas uma reserva de valor, é uma reserva de verdade, continuidade e utilidade real. Alguém está fazendo essas mesmas perguntas sobre outras 10 principais blockchains, né? Aí você fala assim, Anderson, você está dando um tiro no pé. Você está falando aí, está gostando disso daí, mas isso aí não pode estar relacionado ao XRP? Não. XRP não depende de nuvem, né? Para vocês terem uma ideia, a API do XRP, ele é descentralizado, porque é uma única API
para você fazer todo tipo de conexão lá. E aqui não, é uma API para cada funcionalidade na Cardano, na Ethereum. Ah, eu quero acessar a máquina virtual para gerar contratos inteligentes. Você vai ter que usar uma API. Ah, eu quero usar gravar dentro da rede ou verificar históricos da rede Ethereum. Você tem que usar outra API. Você está entendendo? Até para você fazer extração de valores dentro dos blocos, que é os MEVs, você tem que usar uma API diferente, tá? Bom, seguindo, esse perfil aí, o Lucas, né, ele trouxe aqui uma informação muito importante daquilo que eu venho falando para vocês, galera. Cardano ainda está muito barato, tá? E vocês vão ver que Stellar também está muito barato. Presta atenção nisso aqui. Para Cardano, isso pode representar a validação institucional mais forte da sua história. E lembra que eu venho falando para vocês, pessoal, a Cardano está se preparando para ser uma blockchain para instituições financeiras e instituições governamentais, tá? Então tá aqui, ó. Isso pode representar uma validação institucional mais forte da sua história, possivelmente o maior selo de aprovação ADA que já recebeu até o momento, né? A CME Group está prestes a lançar contratos futuros para Cardano ADA. Ele citou Chainlink e deixou Stellar para o lado, mas eu já estou focando mais só em ADA aqui, tá? Esta não é apenas mais uma listagem. A CME Group é a maior bolsa de derivativos do mundo, utilizada por bancos, fundos de hedge, gestores de ativos e instituições em todo o mundo. Isso vai além da Cardano. Uma iniciativa como essa envia um sinal para toda a indústria de criptomoeda. Maior visibilidade institucional, acesso mais amplo a capitais, melhor descoberta de preço e um caminho mais claro para a participação do sistema financeiro tradicional. É assim que as criptomoedas continuam a se integrar ao sistema financeiro tradicional. E aqui ele só traz isso, mas eu fui atrás e é verdade, tá aqui, ó, é verdade esse bilhete, como diz aí o 9 dedos, né? O CME Group expandirá seu portfólio de derivativos de criptomoeda com o lançamento de futuros de Cardano e Stellar, além da Chainlink, né? Tá aqui, ó. Dia 15 de janeiro agora, né? Nós já estamos aí no dia 20, né? Gente, tá passando ou não tá passando rápido esse ano? Já começou finalizando o mês assim, ó, né? Então tá aí. Aqui fala, futuros, ó, os participantes do mercado terão a opção de negociar contratos de tamanho micro e de tamanho maior. De futuros de ADA, que equivale a 100 mil ADAs, e futuros de micro, que equivale a 10 mil ADAs. Contratos futuros de Stellar Lumens, né? XLM, 250 mil lumens, e no micro, 12.500 lumens, tá? Aí eu não vou trazer o que eles estão dizendo aqui mais não, tá bom? Então a CME Group já vem botando para lascar aí, né? Já no início de janeiro. Ah, tem um negocinho aqui, eu acho que começa a funcionar isso. Ó, o futuro de Cardano, Chainlink e Stellar se juntarão ao portfólio de produtos de criptomoedas da empresa, que está em rápida expansão e inclui futuros e opções sobre futuros de Bitcoin, Ethereum, XRP e Solana. Os destaques de negociação para 2025 aí inclui, né? Isso aí foi em 2025, né? E o anúncio já é para 2026. Aqui eu não vi, mas não vai ser aqui que vai ser em fevereiro, não. Fevereiro vai ser um outro assunto. Vamos lá. Então vocês já estão vendo que Cardano está evoluindo, tá? Aqui o Dori está trazendo essa informação. Acho que a Fireblock está abrindo as portas para que as instituições acessem Cardano por meio dessa parceria Iagon. Quem não sabe o que é Iagon, pesquise, viu, galera? Porque se você também está atrás de algo para você investir, eu não estou aqui trazendo para vocês informações de forma que você deveria, né, investir, mas o que a Iagon está fazendo, as parcerias que a Iagon está fazendo com empresas da ISP 500, por exemplo, me diga aí, pessoal, vale a pena ou não vale se preocupar com isso? Eu não tenho Iagon,
mais. E ela já aumentou um pouquinho, tá? O que tá aqui, ó? Vamos ver aqui, Iagon. Vamos ver se aparece, né? Iagon, ó. Ela tá valendo o mesmo preço da Midnight, gente. Tá valendo o mesmo preço de Midnight. Você tá entendendo isso? É uma loucura isso, né? Tá muito barato. Já chegou a bater ali, ó, 36 centavos. Ela é nova. Ela é de... não, é de 2021. Tem 5 anos aí. Só que ela tá fazendo parceria com a Ford, com um monte de outras empresas aí. A Ford é uma delas, né? Bom, vamos lá. Seguindo aqui. Pera aí. Aqui, né? Vamos ver. A Fireblock, né? Tá fazendo essa parceria com a Iagon. E a notícia excelente aqui, mais excelente ainda, é que aqui ele fala que já se deparou com a Fireblocks em algumas vezes no trabalho dele. É uma empresa de infraestrutura bem conhecida com grandes clientes como a BNY Mellon, Revolut, Galaxy Digital. Mais de 2.000 instituições utilizam o serviço de custódia e tesouraria e Wallet como um serviço, né? Wallet as Service, que é o serviço de marca branca das carteiras da Fireblock. Essa parceria pode ser o ponto de partida para que instituições adicionem a ADA e os tokens nativos da Cardano aos seus portfólios, e com a API Inside da Iagon, impulsionando o back-end. Eles estão consolidando seu papel como uma camada de infraestrutura essencial no ecossistema da Cardano. E olha isso aqui, pessoal, não é brincadeira não. Aqui nós temos, ó, publicação da Iagon. A colaboração Fireblocks e Iagon traz suporte completo à ADA e seus tokens nativos para a infraestrutura institucional. Permite a publicação de anúncios dos tokens na Revolut, Bitvavo e outras plataformas. Cria um caminho confiável e escalável para as instituições interagirem com a Cardano. Integre, né? Instituições integrem o Cardano. E fortalece aí o ecossistema da Cardano, né? Aí fala aqui os detalhes que nós vamos ver agora, que eu não vou ler isso aqui tudo, mas tem alguns detalhes aqui que eu marquei, ó. A Iagon está colaborando com a Fireblock para trazer suporte completo à infraestrutura da Cardano aí em geral, né? É usada por instituições globais. Integração é provisória, tá? Que torna a Cardano operacionalmente pronta para os bancos, fintechs, exchanges e custodiantes, e coloca a infraestrutura de nível empresarial da Iagon no centro de como essas instituições acessam a rede. Nos bastidores, a Fireblock utilizará a API Inside da Iagon, o que significa que as instituições que usam essas soluções interagirão com a Cardano por meio dos nós corporativos. E aqui embaixo, ó, lembra que lá em cima fala que é provisório? A integração provisória deverá ser concluída até fevereiro. É aqui que eu falo de fevereiro de 2026, que está acabando em janeiro, né? A integração nativa ocorrerá logo em seguida. Ou seja, essa integração provisória, ela vai ser concluída e vai já integrar nativamente todas essas APIs aí junto à Fireblock, tá? Vai vendo, pessoal. Tá acabando aqui, mas vai vendo o que tá acontecendo na Cardano. Aqui, esse Bitter, né, tá trazendo informações sobre o ETF registrado pela ProShare, né? Outro ETF, ADA, foi registrado e virá em duas versões: ProShare Cardano ETF e ProShare Ultra Cardano ETF, para alavancagem de 2 vezes. Cardano tem sido a preferência dos fundos por ser um ativo digital maduro e de fácil stake. Stake líquido, não depende de corte, não depende de período para entrada e saída. Só para vocês terem uma ideia, esses dias para trás tinha mais de 2 milhões de solicitações para sair da Ethereum.
essa fila já encerrou. Isso deve ter uns 3 a 4 meses atrás. Essa fila já encerrou, mas já existe uma fila de mais de 2 milhões querendo entrar para depositar seus ADAs dentro do Ethereum. Você está entendendo? E quando você faz a retirada do seu token lá dos validadores da Ethereum, dos stake da Ethereum, você ainda demora um período, eu não lembro se é de 7 ou 30 dias para tirar aquele token. Você já imaginou o prejuízo que é para uma pessoa que quer fazer negócio? Pois é. E o stake da Cardano é líquido. E está ganhando mais exposição no mercado de investidores, o que contribui para o reconhecimento geral da marca. Ótimo ver outro fundo dando seu aval. Estão mais otimistas com Cardano no médio e longo prazo agora? Será? E aqui ele posta, mas eu fui atrás, tá? Isso aqui é lá na ProShare. E a ProShare já tá... Deixa eu ver se eu fechei a tela. Rapaz, eu fechei a tela aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir novamente. Eu acho que deve ser aqui. Cripto. Eu fechei a tela, pessoal. Aqui são os ETFs que eles têm hoje, tá? É isso mesmo. Bitcoin e Ethereum, só Ethereum e só Bitcoin. E agora eles estão com esses dois da Cardano, né? Olha você ver, gente, só Bitcoin e Ethereum, agora Cardano. ETF ProShare Ultra Cardano. O fundo busca resultados de investimento diário antes de taxas e despesas que correspondam a 2 vezes, né, o desempenho diário do índice Bloomberg Cardano. Aí eu falo para vocês estão vendo que vira e mexe a gente se depara com tal de índice Bloomberg, índice Hashdex, índice Hashkey, índice daqui a pouco SBI, índice Ripple, daqui a pouco vocês vão ver, índice Nasdaq, né? Esse também já tem. Então tem muitos índices de criptomoeda que vai fazer com que esse índice aqui, ó, vire brinquedo, tá? Fique só para os tokens de brinquedo. Vai vendo. E aqui foi postado, arquivado no dia 15 de janeiro, ó, tá? Lá na SEC, formulário N1A, registrando aí o pedido, né, de ETF da ProShare, tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos ver aqui, vocês lembram daquele episódio, né? O episódio que ocorreu em 2025, em novembro de 2025, né? O tal do incidente na Cardano? Pois é, olha o que a Axela está aprontando aqui, ó. São necessários comprovativos de segurança. A verdadeira confiança vem de como os sistemas se comportam sob pressão. Essa discussão utiliza o incidente da Cardano em novembro de 2025 como um estudo de caso para ilustrar como as suposições de consenso se comportam em redes operacionais em funcionamento. E aí nós vamos nessa área aqui, que é onde teve um vídeo aqui de 33 minutos, onde eles estão falando o seguinte: o episódio 3 do Honest Majority, né, já está disponível. Cardano sob ataque e segurança comprovada. Aí tem esse carinha bem aí embaixo, né? Senta-se com esse outro aqui, né? Professor da Universidade de Edimburgo e cientista-chefe da IOG, da empresa do Charles Hoskinson, né? Eles estão debatendo sobre como, né? E aqui fala mais coisas, ó. Como a Cardano se saiu. Este episódio aborda a formalização do consenso do Bitcoin, a motivação para os sistemas de prova de participação e como as premissas de segurança se comportam durante incidentes reais em sistemas blockchains implantados. E por fim,
ouça na sua plataforma preferida, e tem aqui Spotify, YouTube, que é esse vídeo aqui que eu estou colocando para ver se a gente dubla ele. Não sei se eu vou conseguir. Se eu conseguir, depois eu solto esse vídeo aí para vocês, tá bom? Já dublado. Bom, pessoal, aqui provavelmente a Cardano provou para o mundo, e é isso que está trazendo muita confiança para as instituições, né, que estão entrando, procurando XRP, perdão, estou com o pensamento aqui, procurando Cardano ADA para os ETFs, para fazer parcerias, conexões, né, na infraestrutura. Por quê? Eles sabem agora que a Cardano, ela é muito resiliente, muito mais resiliente. Ela conversa com o Bitcoin nativamente. Só isso aí já começa a matar a charada. Espero que vocês prestem atenção no próximo vídeo para vocês verem que depois dessa enxurrada, e isso eu nem trouxe tudo, tá? Depois dessa enxurrada todinha de informações, vocês vão ver o que a Ethereum tá fazendo. Meu amigo, colocaram a máquina da Ethereum, da propaganda da Ethereum para funcionar. E eu venho trazer alguns complementos aqui para vocês, e preste atenção para vocês verem as diferenças que existem entre Ethereum e Cardano. Preste atenção para vocês verem que realmente aconteceu alguma coisa lá dentro, que eles estão notando que a Ethereum não está evoluindo e não tem nem perspectiva de evolução, tá? O vídeo talvez seja até mais do que o tempo desse daqui, ou não sei, mas a gente precisa ter ideia do que você está investindo. É Cardano, ou você prefere ficar pensando que porque Ethereum está se deslanchando e Cardano está parada? Meu amigo, preste atenção numa coisa: a longo prazo, Cardano vai substituir Ethereum, tá? Ethereum pode não morrer, mas ele vai passar a Ethereum. Pode prestar atenção nisso daí, tá? Aí você fala assim, mais uma vez você tá dando tiro no pé, porque XRP, que é o que você gosta, então ele vai passar XRP. Eu acredito que possa passar sim. Você sabe por quê? Isso se o XRP não ficar em primeiro e Cardano em segundo, né? Primeiro, assim, até abaixo do próprio Bitcoin, ou não, né? Nós temos aí a perspectiva de XRP poder passar Bitcoin e de repente a Cardano chegar atrás do XRP. Aí é que nós vamos ver a separação das crianças e dos adultos, né? Bitcoin, Ethereum era tudo brincadeira, tudo teste. Já XRP e Cardano vieram para ficar. E pode vir até acompanhado de XLM ali, mas eu acho que a XLM ainda vai demorar um pouquinho a explodir. Mas a Cardano pode sim passar o XRP e ficar inclusive acima do XRP por um bom tempo, até eles superarem a Ethereum. Você sabe por quê? Porque a briga do XRP não é com Ethereum, não é com o Bitcoin. O XRP não tem com quem concorrer, porque ele é um sistema neutro, ele é uma moeda neutra. Já a Cardano, ela tem com quem concorrer, que é o próprio Ethereum, a própria Solana, que são uma briga danada por conta dos contratos inteligentes. E a Cardano, ela tá num nível muito acima dessas duas, tá? Mesmo ela não escalando igual a Solana, né? Mas ela tá num nível muito mais alto, tá? E vocês vão ver no próximo vídeo o que a Ethereum tá fazendo, ó, tá suando para poder fazer propaganda e falar para as pessoas: não saiam de Ethereum. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Então, mais um vídeo feito especialmente para você que está procurando esse tipo de informação. Se você gostou, deixa um like aí para ajudar o canal, tá? E também deixa um comentário para a gente saber, né? Se você tem alguma dúvida, né? Compartilhe para que outras pessoas tenham esse mesmo tipo de informação de qualidade. E se inscreva se você não é inscrito e aproveite e ative o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado por você ter assistido.